Ilustres amigos do canal, tudo bem? Desemprego nas mínimas no Brasil e nos Estados Unidos. Uma ótima notícia, mas geralmente não é uma boa notícia para o longo prazo. É sobre isso que nós vamos falar no vídeo de hoje. Os indicadores extremamente positivos da maior economia do mundo e também da economia brasileira, mas o que você deve ficar de olho no médio prazo, ao longo de 2024. Vini Invest, o canal que investe em você para que o mercado financeiro não te enrole. Vamos lá tentar entender o que está acontecendo além das notícias que você vê no jornal, para que você entenda que o momento é sim positivo para comemorar, mas há diversos pontos de atenção, principalmente no mercado estrangeiro. Eu venho falando isso vídeo após vídeo. Fica de olho no que acontece lá fora. Vamos começar então trazendo dados do mercado de trabalho americano, que ele está bastante aquecido. Vini, o que significa aquecido? Muitas pessoas empregadas e o índice de desemprego bastante baixo. Olha aí a questão aí do payroll que saiu recentemente, saiu nessa semana e é essa linha laranja que você está vendo aí. Repara que ela vinha caindo desde julho de 21 e agora mais recentemente, olha no canto direito desse gráfico, 353 foi o valor mais alto desde fevereiro de 23, o valor mais alto em mais de um ano. E mais do que isso, eu falo para você que o mercado vive de expectativas. Esse número, 353 mil de geração em janeiro, foi o dobro das expectativas. O mercado esperava algo em torno de 170, veio 353. Se esse valor não for revisado para baixo, como geralmente é feito aí ao longo dos meses, foi um número extremamente fora, extremamente acima, benéfico para o mercado. E mais do que isso, olha essa seta verde que eu deixei marcada para você. Desde que chegou ali num suporte de 165 mil em outubro, em novembro, 182, dezembro, 333 e agora janeiro, 353. 3 meses seguidos que o payroll mostrou aí um dado muito forte. Será que o mercado de trabalho realmente está positivo? Olha aqui outro gráfico. Esse aqui eu vim buscar no próprio site do Fed. Essa linha azul é o índice de desemprego desde 1950. Geralmente eu trago esse gráfico bem estático para você com alguns pontos específicos. Olha aqui no canto direito do seu vídeo. Está lá, ó, 3,7. Estava em 3,8 e com esse dado do payroll voltou a cair. Mas eu sempre alerto para nós ficarmos de olho em períodos mais próximos. Se nós colocarmos aí, por exemplo, de 2000 para frente, você repara que tivemos momentos abaixo. Olha novamente aí no canto direito. 3,5 foi o dado de desemprego do Fed lá em 2019, setembro de 19. Depois teve outro dado em fevereiro de 20, 3,5. Mas o que aconteceu no mês seguinte? O fatídico abril de 2020, nós tivemos o desemprego nas alturas. Foi aquele problema de saúde pública internacional. Em outras palavras, traduzindo, desemprego nos Estados Unidos está bem baixo. É uma mínima aí aproximada dos últimos 40 anos. E novamente, um indicador extremamente positivo. A geração de emprego, junto então com o nível total de desemprego. E no Brasil, Vini, vocês sempre perguntam como está. E eu resolvi trazer então aí esse gráfico porque saíram as taxas de desemprego no Brasil. Por esse gráfico vermelho e essa seta verde já inclinada para baixo, você já entende então que está caindo o índice de desemprego no Brasil nos últimos trimestres. Olha aí nesse gráfico, o mais alto foi de janeiro a março de 2023. Então agora chegamos a 7,4, uma queda mês a mês. Ao longo aí de 23, você viu então essa queda. E nós estamos então com 101 milhões de pessoas empregadas. O índice de desemprego que você vê nesse gráfico de 7,4, que é a última barra, foi o melhor indicador que nós estamos verificando desde 2014. Olha aí, ó,
7,8 foi o índice de desemprego fechado em 2023. E a matéria diz: o resultado anual é o menor desde 2014, confirmando a tendência apresentada em 22 de recuperação do mercado de trabalho após o impacto do problema de saúde pública internacional. Então veja, assim como nos Estados Unidos, no Brasil também o desemprego está baixíssimo. Outro ponto extremamente positivo. E esse resultado no mercado americano está fazendo cada vez mais a Bolsa Americana bater recordes. Então, você veja aí nesse gráfico que está à sua direita, esse quadrado esverdeado. Vini, o que é isso? Desde a Bolsa fazendo o fundo ali por volta de outubro de 23, nós tivemos aí aproximadamente 14 semanas. Dessas 14 semanas, a Bolsa Americana subiu em 13. Veja que não acontecia isso há muitos e muitos anos atrás. É um aumento esplendoroso. Até agora eu te mostrei a parte extremamente positiva da economia. Só que tudo isso que eu te falei, indicador de desemprego baixo no Brasil e nos Estados Unidos, geração de empregos do payroll e Bolsa Americana, todos esses indicadores olham para trás. Agora é importante você olhar para a expectativa para frente. E é o que nós vamos falar a partir de agora. Só que antes, dá aí aquele super like, porque aqui traduzimos os gráficos e as informações para que você se prepare para o que está vindo. E se você é novo no canal, se inscreve aí, porque todo dia tem vídeo novo. Olha o detalhe interessante da Bolsa Americana. Ela rompeu máximas que nós tínhamos aí históricas de dezembro de 21. E veja, já renovou o recorde de alta, aliás, o recorde de topo 7 vezes somente em 2024, demonstrando realmente uma força. Vini, mas você disse que ia falar dos aspectos negativos. Primeiro aspecto negativo, a Bolsa Americana sobe, puxado pelas 7 magníficas. Coloca aí no Google, 7 magníficas SP500 e você vai ver essas empresas, como por exemplo aí a Meta, que é o Facebook, Microsoft, a Apple e outras gigantes do mercado americano que estão puxando o índice. O investidor acaba olhando para índice e esquece de olhar para as outras 493 empresas, que não estão essa maravilha toda não. Então, esse índice não reflete a realidade. Mais do que isso, olha esse gráfico aí na sua tela, mostrando 353 mil empregos criados do Non-Farm Payroll, que é o que eu te mostrei agora. 37º mês consecutivo que nós estamos vendo aí de geração. É o último dado que você está verificando. Vini, mas isso é positivo, não é? É, mas olha que detalhe interessante que nós tivemos. Esse número 100 que você está vendo no gráfico aí, que é o ponto mais alto, foi quando nós chegamos na maior geração de emprego, lá em aproximadamente 2019. O que aconteceu em 2020? A grande crise de saúde pública. Vini, mas foi só lá? Vamos voltar no tempo. Olha aí novamente o que aconteceu em 2008. Também 46 meses consecutivos de geração de emprego. E depois o que nós tivemos? A grande crise financeira de 2008. Voltando um pouco mais, nós temos aqui no ano 2000, 33º mês consecutivo de geração de emprego. O que aconteceu? O estouro da bolha.com. Então anota aí, em todas as últimas 3 crises, nós tivemos realmente um índice elevadíssimo de empregos criados. E depois, nós tivemos uma situação muito complicada em termos de crise internacional. Mais do que isso, vem observar comigo agora como que as empresas financeiras estão já reagindo nesse mercado de trabalho. Porque as instituições financeiras, elas conseguem analisar melhor os números e antever o que pode estar vindo à frente. Veja, nesse gráfico aí, você tem o anúncio de cortes de desemprego ao longo de um período de 20 anos, desde os anos 2000 aproximadamente. O que eu quero chamar a sua atenção, veja no canto direito desse gráfico, essa linha azul que já está passando de 20 mil. Aliás, trazendo para você, está em 23 mil anúncios de cortes no mercado financeiro, no setor financeiro. Esse valor é o mais alto desde o que nós tivemos aí em 2018. E o que foi 2018? Tivemos aí aquela preocupação
que veio explodir em 2020. Então, o setor financeiro conhece bem a economia, as finanças e consegue se programar por o que pode estar vindo aí à frente. Repara que esse nível que você está vendo à sua direita, ele é um nível, então, que já está se aproximando muito de 2018, se aproximando rapidamente. E olha aí, esse ponto mais alto no gráfico à sua esquerda, passando de 8 mil. Foi a grande crise financeira que repercutiu diretamente no mercado, então, de emprego do setor financeiro. Fica de olho, setor financeiro vem te mostrando alguns dados. Só que tem outro dado mais interessante quando nós falamos de mercado de desemprego nos Estados Unidos, que é a média de horas semanais. Como assim, Vini? As pessoas estão realmente trabalhando cada vez mais em termos de horas ou não? Olha aí esse gráfico da linha azul. As horas semanais estão decaindo desde aproximadamente 2021. Em outras palavras, nós estamos vendo o menor nível desde 2020. Olha aí no gráfico, eu deixei a linha azul que está em 34,1. Repara, nesse círculo verde à sua esquerda, que já chegamos a 34, muito próximo lá no problema de saúde pública internacional. E mais para o canto esquerdo, em 2008 chegamos a 33,8. Veja que o cenário é muito parecido, é uma queda que vai se acentuando. Essa queda da média de horas semanais, então, está muito parecida, muito compatível com momentos de recessões que nós tivemos lá atrás. Então, em que pese os dados de desemprego passados que já aconteceram estarem muito baixos nos Estados Unidos e isso ser extremamente positivo, o que nós estamos verificando à frente é um período um pouco mais complicado. E o indicador que eu gosto sempre de trazer aqui para você, que ele praticamente não erra no médio prazo, é a inversão da curva de juros. O que significa isso se você é novo no canal? Quando você faz aí, por exemplo, um investimento e você vai comparar uma taxa curta que vence logo agora com uma taxa longa que vence daqui a 10 anos, é esperado que te paguem mais pela taxa longa, porque tem um prazo maior e logo tem um fator de imprevisibilidade e você deve receber mais por isso. Só que no mercado financeiro não é isso que está acontecendo atualmente. A curva está quase desinvertendo e eu vou te mostrar um gráfico. Nesse aqui, o que eu quero te mostrar é como é essa relação dos juros de 10 anos nos Estados Unidos. É como se você comprasse um pré-fixado 2033 aqui no Brasil. O que está acontecendo? Esse gráfico mostra para você, do lado esquerdo dele, as taxas do que aconteceram com juros de 10 anos em períodos anteriores, em particular em períodos de crise financeira. Então, por exemplo, se você olhar a linha vermelha, é a grande crise que nós tivemos ali em 2018, que foi explodir em 2020, que foi esse problema de saúde pública internacional. Veja que os juros vão subindo e depois eles começam a cair. Já a linha azul marinha de baixo que você está vendo, nós tivemos aí em 2006. E qual foi o problema? Em 2008. Repara que eu fiz um corte agora, nessa linha verde tracejada. Vini, por que isso? Bom, nós estamos vendo que nesse gráfico ele faz uma relação do que acontece antes e depois do corte da taxa de juros do Fed, 6 meses antes. O corte está previsto ali mais ou menos para maio. Ainda existe uma dúvida. Então, eu botei essa linha tracejada que diz 3 meses antes. Veja que a expectativa daqui para frente, ou seja, da linha tracejada para o meio, é que as taxas comecem a cair. Por quê? Porque já há uma expectativa de corte de juros nos Estados Unidos. E se isso acontecer, os juros lá tendem a caminhar cada vez mais para baixo. Eu digo tendem a caminhar, porque se tivermos mesmo uma recessão deflacionária, prepare-se, nós vamos ter novamente juros nas mínimas e provavelmente governo injetando dinheiro novamente no final desse ano. Anota que eu vou repetir para você, recessão deflacionária prevista aí para o último trimestre e provavelmente governos injetando dinheiro novamente. Anota para você entender. E aí você me pergunta, ok, Vini, mas falando de forma objetiva, quais são as chances de recessão que você está vendo? Eu não vou trazer a minha opinião,
eu trago o mercado financeiro para que você compreenda como os grandes investidores estão pensando. Tá aí nesse gráfico, sinais de recessão. Você tem aí dois gráficos. Na parte de cima você tem um gráfico azulado e ele traz então as chances de recessão para 2024. Olha aí no canto direito dele, uma marcação em laranja, 62,9 é o percentual, a expectativa de recessão para esse ano de 2024. Detalhe, é o mais alto valor desde a crise do petróleo lá de 1980. Vou repetir para você, é maior expectativa de recessão desde a crise do petróleo. Foi mais alta que todas as outras que nós tivemos. Pode até ser que nós entremos numa recessão lá no mercado americano antes desse período, último trimestre, porque a expectativa aumentou. Só que eu disse também que ia te falar da parte de baixo, que é a inversão da curva de juros. Lembra que eu te disse? A curva agora está desinvertendo. O que significa isso? Os juros curtos em breve vão pagar mais que os juros longos. E olha o que aconteceu. Veja essa primeira seta verde aí, nessa inversão. Os juros de 2 anos voltando a pagar mais que o de 10. O que aconteceu? Veja que no gráfico de baixo você tem um círculo vermelho. Eu até coloquei essa seta verde em cima dele. Veja que depois que acontece isso, nós tivemos uma recessão. Isso foi lá então, no final dos anos de 1980. Depois nós tivemos quando? 2000, a grande crise da bolha.com. Veja, desinverteu no gráfico de baixo e para cima. Apareceu a recessão. Novamente tivemos isso nesse movimento aí dos anos de 2008, a grande crise financeira. E para finalizar para você, em 2020, o movimento não foi diferente. Desinverteu a curva de juros e nós voltamos a ter uma grande recessão. Meus amigos, o que eu quero trazer para você são alertas. Se alguém está falando para você que está tudo tranquilo, que a economia está forte, das duas uma, ou não está acompanhando o mercado financeiro e está querendo te enganar, ou a segunda, está querendo simplesmente se passar por um desavisado. Você precisa compreender, o que passou está realmente positivo. A chance de continuar caindo até o final do ano, o nível de desemprego é bem pequena. Por isso, fique atento. Grandes oportunidades vão aparecer em 2024. Prepare-se para esse momento. Eu desejo sempre que você esteja na presença de Deus, que aproveite muito essa semana que antecede o carnaval. Um abraço e até o próximo vídeo.